Olá, meus queridos! E aí, tudo bem? Como é que vocês estão em casa? Gente, vocês se recordam das aulas anteriores em que a gente estava estudando ação penal? Pois bem, na aula de hoje nós vamos ter ainda mais uns 3, 4 encontros sobre a ação penal, para aí sim a gente conseguir esgotar tudo aquilo que é essencial para a sua aprovação. Então nós vimos nas aulas anteriores, inclusive, que a ação penal, na verdade, ela se manifesta, ela possui duas naturezas. Natureza pública, quando titularizada pelo Estado, né? E de natureza privada, quando titularizada pelo ofendido ou por seus representantes legais. Então, na aula passada, nós iniciamos o estudo das classificações das ações penais públicas e estudamos a ação penal pública incondicionada, que é aquela que dispensa, né, qualquer manifestação do ofendido para que se possa propor a competente ação penal. Nós vimos que nós temos, por outro lado, dentro das ações penais de natureza pública, a ação penal pública condicionada. E se ela é condicionada? Ela é condicionada a determinadas situações específicas, por exemplo, condicionada à representação do ofendido, que são aqueles crimes que, embora a ação penal seja titularizada pelo Estado, é necessário que o ofendido dê a sua anuência, dê o seu ok para que o Estado proponha a respectiva ação penal. Vimos também que na ação penal pública, justamente por ser titularizada pelo Estado, ela recebe a denominação de denúncia criminal. Então, quando eu digo assim, fulano foi denunciado pelo crime de roubo, então quer dizer o seguinte, cuida-se de um crime cuja ação penal ela é titularizada pelo Estado. E como saber se ela é condicionada ou não à representação? Muito simples. Se é o artigo 157 do nosso exemplo, o crime de roubo, você vai pegar lá no artigo 157 e olhar ao longo dos parágrafos desse artigo, bem como na parte final do capítulo dos crimes contra o patrimônio, artigo 180 e 181, e vai ali constatar, analisar se existe alguma peculiaridade com relação à ação penal. Você vai constatar que com relação ao roubo, nada se tem se é condicionada à representação. Por essa razão, nós vamos sempre cair na regra. Quando o crime ou quando as... Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo, tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com as nossas atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Disposições gerais vinculados aos crimes que estão naquele capítulo. Exemplo, artigo 225, que cuida dos crimes sexuais. Lá nesse artigo 225, nós temos algumas especificidades com relação à ação penal. Inclusive lá dizendo que no estupro, a ação penal ela é pública
condicionada à representação. Então, voltando ao nosso raciocínio, se, né, no crime, ao longo de um dos seus parágrafos ou nas disposições gerais daqueles crimes que integram aquele capítulo, nada se versar sobre a ação ser condicionada ou não, sobre se a ação é penal privada ou não, nós vamos sempre cair na regra, ação penal pública incondicionada, que foi o objeto do estudo das nossas aulas anteriores. Vimos também, meus queridos, ainda as condições da ação, tanto a ação penal pública quanto a ação penal privada. Os requisitos são iguais, então nós temos os requisitos gerais, que são os 4, e os requisitos específicos, que muitas vezes se confundem com a natureza da ação. Então, exemplo, crime de ameaça é uma ação penal pública condicionada à representação. Então, para que eu denuncie, proponha uma ação penal contra alguém que tenha praticado o crime de ameaça, veja, eu tenho que obedecer as 4 condições da ação gerais e ainda mais uma condição da ação específica, que é o termo de representação. Então vejam vocês que nós justamente paramos aí ainda no estudo das ações penais de natureza pública. Então vimos a pública incondicionada, vimos a pública condicionada à representação e na aula de hoje nós vamos estudar a pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Pô, professor, isso cai muito? Isso é aplicado muito na prática? Pouquíssimo. Isso serve mais para ser cobrado em prova de concurso. Então veja que a ação penal ela é condicionada à requisição do ministro da Justiça quando, né, lembra, as disposições gerais vinculadas a determinados crimes assim o dispuserem. Então eu peguei aqui para vocês o exemplo do artigo 145, que é o que possui uma incidência de cobrança nas provas maior. Então veja, nos crimes previstos nesse capítulo, que capítulo? Crimes contra a honra, injúria, calúnia e difamação, artigo 138, 139 e 140. Somente se procede mediante queixa. Então aqui está dizendo para nós o seguinte, olha, a maior parte dos crimes, eles vão se proceder mediante queixa, que são das ações penais privadas, que nós vamos estudar daqui a pouco. Salvo quando, no caso do artigo 140, parágrafo 2º, que é o crime de injúria real, ou seja, eu me utilizo de vias de fato ou de lesões corporais para ofender a honra subjetiva da pessoa, tá? Ou salvo, né, no caso do crime da injúria real, se da violência resultar lesão corporal. Beleza. Isso aqui vai nos interessar quando formos estudar a ação penal privada. O que nos interessa? Parágrafo único. Procede-se mediante requisição do ministro da Justiça. No caso de quem? Quando a vítima do crime contra a honra for presidente da República. Então veja, esse artigo 141, inciso 1º, cuida de quando o presidente da República ou chefe de missão estrangeira, né, de governo estrangeiro, figurarem como vítimas no crime contra a honra. Então, você falou, presidente é um filho da puta, ponto. Isso é um crime de injúria. Veja, quem é a vítima? Presidente. Não é o presidente quem vai propor, né, a queixa-crime. É o ministro da Justiça quem vai requisitar a propositura da ação penal. Titularizada por quem? Pelo Estado. Ação penal pública condicionada à requisição. Veja, pessoal, que nessa terceira e última hipótese de ação penal pública, o que vai acontecer? Nós temos, né, uma condição da ação especial. Qual é a condição especial? Ao invés de ser representação,
é o quê? Requisição do ministro da Justiça. Tudo bem? Então vejam vocês que agora sim, nós esgotamos as hipóteses de cabimento da ação penal pública incondicionada, condicionada à representação e condicionada à requisição do ministro da Justiça. Então assim, pô, professora, olha só, eu não entendi porra nenhuma do que a senhora explicou. Tem como eu aprender? Claro que tem. Você vai decorar isso daqui, você vai memorizar. Na véspera da tua prova, espero que você já esteja com o seu código aí na sua casa, você vai pegar o 145, pegar parágrafo único, vai fazer uma seta aqui e colocar ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Se for cobrado esse caso, somente esse artigo é que vai cair na sua prova. Ok? Então é muito tranquilo, não podemos perder questões bobas na hora do concurso. A ação penal pública condicionada à representação. Quais são os principais casos, professora? Ameaça, lesão corporal leve, estupro, ok? Então nesses crimes você já sabe que a ação penal ela é pública condicionada à representação. Então você vai colocar aí no vadimeco, vai fazer uma setinha e vai colocar a ação penal. Quando vocês forem estudar os crimes específicos, lá em Direito Penal Parte Especial, pô, naturalmente que lá no seu código você já vai ter feito um ganchinho ali sobre a natureza da ação penal. Tudo bem, gente? Então, com relação à ação penal pública, nós vimos tudo aquilo que era essencial. Dando sequência, então, vamos mudar a natureza da nossa ação penal. Agora, ação penal privada. Veja que se ela é privada, quem é o titular? O titular é o ofendido ou seus representantes legais. Lembra do CAD das aulas anteriores? Cônjuge, companheiro, ascendente, descendente, irmão? Veja que na ação penal privada, em regra, é cabível sucessão processual. Ou seja, pô, o ofendido morreu, e agora? É um crime contra a honra. Alguém mais além dele vai poder propor a queixa-crime? Vai, porque a ação penal privada, em regra, que nós vamos ver que tem uma exceção, admite sucessão processual. Pô, e dos crimes de ação penal pública, admite sucessão processual? Claro que não, porque o titular é o Estado. Então não tem sucessão processual, diferente daqui da ação penal privada. Agora veja, quando ela é titularizada pelo ofendido ou seu representante legal ou seus sucessores, veja que a ela nós damos o nome de queixa-crime. Então, se eu digo assim, ah, fulano de tal propôs queixa-crime contra Beltrano. Veja, ouviu essa palavra? Queixa-crime, você já sabe que se cuida de uma ação penal privada. Simples assim. Professora, e as condições da ação? Gente, permanece tudo exatamente igual. As condições são exatamente as mesmas. Então veja, nós temos o gênero. Deixa eu trocar o pincel aqui. Nós temos o gênero ação penal. E temos duas espécies, denúncia criminal e queixa-crime. Veja, gênero ação penal. Então aqui nós trabalhamos com as condições da ação para todo mundo. Aquelas condições que nós aprendemos são exatamente iguais. Não vai mudar porque tem o nome de denúncia ou porque tem o nome de queixa-crime. Aqui o que muda para nós é o titular. Aqui o titular é o Estado e aqui o titular é o ofendido, representante legal, sucessores. Sucessores quando? Porra, quando o ofendido morreu, né? Claro, se o ofendido tá vivo, não tem sucessão, né? Eu só vou suceder a alguém que não está mais ali nessa regra de raciocínio aqui da ação penal. Então, veja,
Na prática, qual é a diferença entre denúncia e queixa-crime? O titular, só isso. Uma é titularizada pelo Estado e por isso, para que se diferencie, para que se saiba quando o titular é o Estado, recebe a denominação de denúncia e quando ela for titularizada pelo ofendido, recebe o nome de queixa-crime. Nada mais do que isso. As condições são exatamente as mesmas, ok? Agora, claro, na queixa-crime, porque titularizada pelo ofendido, quem que vai ter que fazer a correria para demonstrar, né, elementos de prova suficientes para poder ensejar uma condenação? Pô, o próprio ofendido. Aqui não é o Ministério Público. Veja, quem é o titular? Então, quando você propõe uma queixa-crime, você já tem que trazer no bojo dela indícios de autoria e prova da materialidade delitiva. Tudo bem? Então, que vocês entendam que as condições são as mesmas, mas nós temos o quê? Uma modificação na nomenclatura unicamente para que nós saibamos quem está propondo a ação penal. Tudo bem, gente? Então, olha lá. Dando sequência, então, na ação penal privada, nós temos as espécies de ação penal privada. Então, veja, a ação penal privada, ela é aquela em que o titular da ação é o ofendido ou seu representante legal. Pô, quando é representante legal? Suponhamos que meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com os nossos atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. A pessoa ofendida, ela é adolescente, possui 15 anos de idade. Então você chega nela e fala assim, você é um imbecil, injúria. Veja, ela não pode titularizar ainda na condição de parte legítima a queixa-crime. Então veja, é necessário um representante legal, ok? Sendo a peça acusatória chamada queixa ou queixa-crime. Tudo bem? A ação penal privada, a primeira espécie, é a personalíssima. Essa personalíssima, lembra que eu falei da regra? Em regra, a ação penal privada, ela admite sucessão processual. Na personalíssima, é a única exceção. Aqui não cabe sucessão processual. Então veja, morrendo o ofendido, foi extinta a punibilidade, ok? Então veja, você vai marcar aí no seu material que na personalíssima não cabe representante, não cabe sucessão processual, ok? Qual é o caso que nós temos? Único, só temos um caso da nossa legislação de ação penal privada personalíssima. Artigo 236. Contrair casamento, olha que já veio até com o nome de doença, né, gente? Contrair casamento. Pô, você contraiu o casamento, você tá doente, você pegou o casamento, é uma doença. O Código Penal dá esse tratamento. Contrair casamento induzindo em erro essencial o outro contraente, ou ocultando-lhe impedimento que não seja casamento anterior. Então aqui você dá uma falseada para conseguir casar, né? O que nos interessa é o parágrafo único, olha lá.
A ação penal depende de queixa do contraente enganado. Então, daquele que foi passado para trás, somente ele. Por quê? Por uma expressa disposição legal. Então, olha lá, a ação penal depende de queixa do contraente enganado e não pode ser intentada senão depois de transitar em julgado a sentença que, por motivo de erro ou impedimento, anule o casamento. Lembra das aulas anteriores em que nós vimos o prazo decadencial, que é a perda do direito de ação para a propositura da queixa-crime? Esse parágrafo único também é uma exceção ao prazo decadencial de 6 meses. Por quê? Porque aqui o Código Penal, ele fixa um outro marco para ser contado. Então, veja, a queixa-crime não pode ser proposta depois do trânsito em julgado da sentença que anulou o casamento. Então, veja que para que eu proponha a queixa-crime contra a pessoa que traiu minha confiança, primeiro eu preciso, o lapso, o prazo decadencial, ele vai começar a contar a partir de quando? A partir do momento em que houver o trânsito em julgado. Antes disso, eu não posso intentar a queixa-crime. Isso é uma condição da ação especial. Lembra que nós vimos nas aulas anteriores? Então, aqui o exemplo. Só esse exemplo, tá? Então, aqui o prazo decadencial, ele não é de 6 meses, contados da data em que se teve notícia do fato. O nosso lapso, o nosso marco temporal aqui é outro e outra, contraente enganado. Se não tiver isso daqui, a ação penal depende de queixa, e não tivesse isso daqui, caberia sucessão? Caberia, óbvio. Mas quando aqui diz contraente enganado, aquele que contraiu o casamento e foi enganado, isso tornou a ação penal privada personalíssima, ok? Então, a morte do contraente enganado, daquele que foi passado para trás, é o quê? Causa de extinção da punibilidade daquele que enganou. Tudo bem, gente? Então, muita cautela nesse artigo. Depois nós temos a ação penal privada, exclusivamente privada, ou privada propriamente dita. Então, veja, aqui sim, cabe o CAD, cônjuge, companheiro, ascendente, descendente, irmão. Cabe sucessão processual, cabe representante legal, tranquilamente, ok? Então, olha lá, peguei um exemplo para nós dos crimes contra a honra. Sempre que cai ação penal privada, saibam, crimes contra a honra. Sempre, pessoal, é crimes contra a honra. Caiu em prova, crimes contra a honra, querendo saber sobre ação penal privada, ok? Não se preocupe que isso daí é batata. Então, veja, meus queridos, trouxe aqui o artigo 139. Difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Então veja que nesse crime, lá nas disposições gerais, você vai pegar lá artigo 142, 144, 141. Lembra do nosso exemplo? Você vai ver que a ação penal ela é privada. Por quê? Esse crime se procede mediante queixa-crime. Então, olha lá. Quer ver? Olha lá. Artigo 145. Nos crimes previstos nesse capítulo, lembra? 139, que é a difamação que a gente acabou de ver. Nos crimes previstos nesse capítulo, somente se procede mediante queixa. Queixa-crime. Então, veja que as disposições gerais dos crimes contra a honra, ou seja, o 145, ele está falando sobre quem? Artigo 138, que é calúnia, 139, difamação, e 140, que é injúria. Todos esses crimes pertencem a esse capítulo. Então, veja, qual é a regra? Somente se procede mediante queixa. Queixa-crime. Então, veja que o legislador, ele elegeu
os crimes desse capítulo para serem titularizados pelo ofendido ou seu representante legal, ok? Então veja que lá no artigo 139 nós temos um exemplo de ação penal privada, exclusivamente privada ou privada propriamente dita. Quer guardar ação penal privada propriamente dita? Calúnia, injúria, difamação. Tudo bem, pessoal? Sempre é isso que cai em prova. Agora, nós temos uma outra ação penal privada que é denominada ação penal privada subsidiária da pública. Então, aqui, pessoal, o que acontece? Embora o Estado ele seja o titular para a propositura da ação penal, em razão da sua inércia, a legislação, o Código de Processo Penal, possibilita que o ofendido subsidiariamente proponha a ação penal, ok? Então veja que na ação penal privada subsidiária da pública, ela somente vai ser proposta quando, dentro do prazo legal, o titular, que é o Estado, não propôs a denúncia, tá? Então, veja, isso aí está no artigo 29 do Código de Processo Penal. Então, tem inércia do Ministério Público? Cabível ação penal privada subsidiária da pública. Agora, professora, como que vai se chamar essa ação penal? Vai se chamar queixa-crime ou denúncia criminal? Porque, embora seja o titular o Estado, o ofendido é quem vai propor. E a senhora não disse que quando o ofendido propõe se chama queixa-crime? Correto. No entanto, veja, é uma ação penal privada subsidiária da pública. Então, essa é uma hipótese em que o ofendido vai propor uma denúncia criminal. Entre outras palavras, eu posso ter o ofendido titularizando uma ação penal pública. Aliás, eu posso ter um ofendido propondo a denúncia criminal? Posso. Quando? Quando se cuidar de uma ação penal privada subsidiária da pública, ok? Então, nessa hipótese, diante da inércia do Ministério Público, o ofendido vai propor a denúncia criminal. Denúncia. Por que denúncia? Porque veja que é apenas subsidiária a nomenclatura ação penal privada, porque a natureza ela é pública, é uma ação penal pública, portanto, deve ser proposta com a denominação de denúncia criminal. Então vejam, meus queridos, que essa é a disposição do artigo 29 do CPP. Será admitida a ação privada nos crimes de ação pública, que é o nosso caso, se a ação penal pública não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e a todo tempo, no caso de negligência do querelante. Quem é querelante aqui? A pessoa que propõe a queixa-crime, que é o ofendido, retomar a ação como parte principal. E quem é o querelado? Querelado é o denunciado, aquele que figura no polo passivo da queixa-crime, ok? Então veja que o que acontece na ação penal subsidiária na ação penal privada subsidiária da pública. O Ministério Público a todo tempo vai poder interferir. Então ele vai poder repudiar ele vai poder repudiar a sua ação penal subsidiária e falar, não, eu repudio, vou propor a respectiva denúncia. Ele pode aditar a sua denúncia para acrescentar fatos, acrescentar denunciados, ok? Então a gente vai ver daqui a pouco que, embora nesse caso aqui,
o particular possa propor a denúncia criminal em lugar do Estado, o Estado a todo momento vai poder atravessar essa ação penal. Tudo bem? Veja que nós temos as disposições também na Constituição Federal. Então veja, será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se ela não for intentada no prazo legal. Exatamente a mesma redação que nós acabamos de estudar. No Código Penal, nós também temos essa disposição. A ação penal é pública, nossa regra, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido. Então veja, no parágrafo 3º do artigo 100, a ação de iniciativa privada pode intentar-se nos crimes de ação pública. Quando? Quando o Ministério Público não oferecer dentro do prazo legal. Então veja que nós temos alguns requisitos que devem ser preenchidos para que o ofendido possa propor essa ação penal subsidiária. Então veja, o primeiro requisito, inércia do Ministério Público. Então veja, se eu tenho um acusado solto, o prazo para a conclusão das investigações, o prazo para a propositura da ação penal respectiva é 15 dias. Tá? Eu ia falar 30 dias, mas 30 dias é o prazo para a conclusão do inquérito, né? Aqui, se o denunciado, se o acusado ele está solto, o promotor tem 15 dias para denunciar. Se no 16º dia não fez, é cabível ali ação penal privada, subsidiária da pública. Qual é o outro requisito, gente? O crime deve possuir um ofendido individualizado, claro. Porque veja, se eu tenho um crime de tráfico de drogas, então nós temos indiciados soltos pelo crime de tráfico de drogas. Deu o 16º dia, o promotor ele não ofereceu a denúncia criminal. Nesse caso, veja, nós não temos aqui uma individualização do ofendido para ele titularizar, na medida em que o sujeito passivo do crime de tráfico é a saúde pública. Então veja, não tem como eu intentar uma ação penal privada, subsidiária da pública, se eu não tenho um ofendido individualizado. Então, além da inércia do Ministério Público, a ausência de denúncia dentro do prazo legal, é necessário também que se cuide de um ofendido individualizado. Porque, veja, se o raciocínio... Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com as nossas atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. O raciocínio é que seja titularizado pelo ofendido. Quem é o ofendido? Se eu não tenho um ofendido, eu não vou poder intentar a ação penal privada subsidiária da pública. Veja, coloquei aqui, em crimes de perigo, incolumidade pública posta em risco, por exemplo, incêndio, não cabe essa ação subsidiária. Exemplo que nós usamos, o tráfico de drogas. Veja, se a saúde pública, se a coletividade é o sujeito passivo, não tem como esse ofendido titularizar a ação penal privada subsidiária da pública. Agora, como que vai ficar a vida do Ministério Público, Aqueles
desdobramentos do artigo 29. Então, olha lá, coloquei aqui no esqueminha para vocês. Como que fica a vida do promotor, então? Bom, apresentada a denúncia criminal subsidiária, né? Ele vai poder aditar essa queixa subsidiária, tanto em aspectos formais como materiais. Então, ele vai atravessar, ele vai complementar a sua queixa-crime, tá? Mas que, na verdade, nada mais é do que uma denúncia criminal. Então, ele vai aditar essa ação penal privada subsidiária da pública. Ou então ele pode repudiar a queixa proposta. Então, você apresentou uma queixa-crime, vamos pegar lá. Suponhamos que você foi vítima de um furto, a pessoa não foi presa em flagrante, foi indicado alguém, né, o delegado indiciou a pessoa, existem elementos mínimos que apontam para que ela tenha possivelmente sido a autora desse crime, deu 20 dias, o MP não denunciou. Então você vai lá e propõe ação penal privada subsidiária da pública. Propôs, o que vai acontecer? O juiz ele vai receber a sua denúncia. Então ele vai falar, pô, como assim, né? O endereçamento, ele vai olhar, pô, quem está subscrevendo é o próprio ofendido. Porque o ofendido, ele vai fundamentar o porquê é que ele está denunciando, visto que se cuida de uma ação penal de natureza pública. O que vai acontecer? O juiz olhou, o que ele vai fazer? Vai mandar intimar o Ministério Público, dizer, olha só, MP, tem uma denúncia aqui de furto que você era o titular, mas o ofendido está dizendo que você não fez isso no prazo legal, por isso ele está propondo aqui essa denúncia. Nesse momento, o que vai acontecer? O promotor vai falar, olha, eu quero repudiar essa ação penal privada subsidiária, visto que eu não fui decidioso, eu, promotor, eu não fui inerte. Na verdade, eu pedi uma diligência e o delegado não cumpriu ainda. Então, veja, o promotor ele vai justificar dizendo que não ofereceu a denúncia no prazo de 15 dias, ainda restam diligências a serem cumpridas. Então, ele vai dizer o que para o juiz? Olha, eu repudio essa ação penal subsidiária na medida em que ainda o meu convencimento não está formado, porque eu pedi uma diligência para o delegado complementar e ele ainda não o fez. Então, veja, na primeira hipótese, ele pode editar, complementar a ação penal privada subsidiária. Na segunda, ele pode repudiar, como nesse meu exemplo, ele vai justificar e aí, cumprida a diligência, ele mete uma denúncia substitutiva, tranquilamente. Ou ele pode também, a qualquer tempo, em razão da negligência do querelante, ou seja, em razão da negligência do ofendido que titularizou a ação penal privada subsidiária da pública, ele pode retomar, né, o curso dessa ação como parte principal. No entanto, ele vai receber a ação no estado em que se encontrar. Então, exemplo, vamos pegar esse caso de furto, né? Não foi o caso de repudiar. Realmente o promotor no prazo legal não ofereceu. Também o promotor não quis aditar. O promotor está lá acompanhando. Veja que a parte que propôs o ofendido, a ação penal privada subsidiária da pública, está inerte, está negligente, não está participando do processo da forma como deveria. Nesse caso, o promotor ele vai fazer o quê? Atravessar uma petição dizendo o seguinte, olha, quero retomar, quero pegar as rédeas desse processo para mim, na medida em que o ofendido, lembra? O ofendido tem que ser individualizado, porque ele é o sujeito passivo naquele crime. Então ele vai dizer o quê? Na medida em que o ofendido não está se mostrando, né, interessado na condição de acusação. Então veja, o promotor vai poder aditar, vai poder repudiar e apresentar uma denúncia substitutiva, ou vai poder retomar o curso da denúncia que não foi por ele inicialmente apresentada. Tudo bem? Então veja que essas são as disposições do artigo 29. Então, olha, cabendo ao MP aditar a queixa, ou seja, né, melhorar a queixa, repudiar a queixa e oferecer denúncia substitutiva. Então, veja, repudiar mais denúncia substitutiva. Ele não pode dizer assim, ah, não, repudio porque tá, ó,
uma bosta. Ele não pode fazer isso, ele tem que repudiar e já substituir, tá? E também intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova e retomar a ação. Então ele pode, primeiro, aditar, segundo, repudiar, mais oferecer denúncia substitutiva, terceiro, retomar o curso da ação como parte principal. Então você vai colocar aí, né, o passo a passo, as 3 possibilidades de manifestação do Estado através do Ministério Público a partir da propositura da ação penal privada subsidiária da pública. Tudo bem, pessoal? Tudo certinho? Esse artigo 29 é de memorização obrigatória, né, pessoal? Várias vezes nós estudamos, vimos sobre ele. Então, veja, vimos ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça, vimos ação penal privada personalíssima, só um caso, vimos ação penal privada propriamente dita, né? E vimos a ação penal privada subsidiária da pública. Essas ações penais, elas são as classificações principais que vão ser cobradas nas provas de vocês. Existem algumas outras naturezas de ações penais, mas essa classificação ela não é predominante na doutrina e ela não possui incidência de cobrança nas provas de primeira fase. Então não se preocupem com relação a elas, ok? Então, meus queridos, hoje o que nós tínhamos para estudar sobre ação penal, privada e pública, o finalzinho nós já estudamos. Na próxima aula, nós vamos desmembrar o que é essa denúncia criminal, o que é essa queixa-crime, o que deve vir, né, no bojo da queixa-crime, no bojo da denúncia criminal, além de, é claro, as condições da ação genéricas e as condições da ação específicas naqueles crimes que exigirem. E aí nós vamos dando sequência ao nosso estudo da ação penal. Tudo bem, gente? Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê por aqui. Até mais. Ah, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer. Muita satisfação, estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí, bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com as nossas atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Clique lá.